Hoje nós temos a nossa lição de número 20, 16 de novembro de 2014. A benevolência de Deus para com os desamparados. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz de Deus e também os nossos internautas que estarão acompanhando o nosso estudo bíblico de hoje. É a lição de número 20. Quem acompanhou o link do estudo no Facebook sabe quais são os textos que nós vamos ler hoje, o texto da semana. E nós temos a nossa revista de estudo bíblico, Estudando a Bíblia em Classe. Estas lições são semestrais, nós temos uma revista semestral. Essa revista semestral é de autoria do pastor Manuel Moreira da Silva, que é o nosso escritor dos nossos periódicos, das nossas revistas. E hoje nós vamos estudar uma lição muito importante, cujo texto base está no Salmo 72, versículos de 1 a 20. Vamos estudar vários textos que estarão em intertextualidade, em diálogo entre si, e vamos dar uma dimensão do que tem sido os nossos estudos bíblicos aqui na igreja em Filadélfia, para que todos possam acompanhar, e também nosso desejo único é que você seja abençoado, que nós sejamos abençoados. Bem, nós vamos à nossa lição de hoje, a lição de número 20, a benevolência de Deus para com os desamparados. A primeira pergunta que a gente faz é o que significa benevolência. O que é ser benévolo? Benevolência. Qualidade de quem é o quê? Tem malévolo? Já ouviu falar em malévolo? Mal. Não é? Malévolo. E quem é benévolo? Bom. É bom? Ok. Então, benevolência. A definição aqui de benevolência significa boa vontade de alguém. Então, alguém que demonstra boa vontade para com o outro. Daí, essa demonstração de boa vontade para com o outro é exatamente o tema da nossa lição. Hoje nós vamos ver aqui, Deus tem benevolência, exerce benevolência para com os desamparados. Tá? Então, quem são esses desamparados? Quais são as características desses desamparados? Quem é que é um desamparado? O desamparado é aquele que carece de amparo, de apoio, principalmente nas horas de maior dificuldade. Então, a lição de hoje é muito importante porque mostra uma das características dos atributos de Deus e o foco desses atributos. Já observaram que no ministério de Jesus, a preocupação dele, na maior parte das vezes, era com as pessoas necessitadas, com as pessoas menos favorecidas dentro da sociedade da época? Vocês já observaram isso? Então, essas pessoas que estavam na época de Jesus e tinham necessidades, elas vinham e recorriam a muitas narrativas de milagres que foram feitos, de coisas que foram feitas por Jesus, atos de benevolência para com pessoas de todas as classes sociais. Jesus não fazia acepção de pessoas, ou seja, não separava, fazia aquela divisão de classes. Então, Jesus dava toda a assistência a elas e mostrando que, como Jesus era o Deus encarnado, o Deus em carne, essa benevolência era manifestada para essas pessoas, porquanto ali estava o Deus em pessoa. No que vamos estudar hoje, o que vai nortear essas ações de benevolência da parte de Deus são os salmos que estarão sendo estudados hoje. Tá? Então, observem bem que o texto áureo da lição diz: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento a seu tempo. Esse é o texto áureo. O que é texto áureo? O texto de ouro, que mostra aqui o cuidado de Deus para com os que caem,
tá? Deus levantando a todos os abatidos, e os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento a seu tempo. Tá? Daí, nós temos aqui uma série de perguntas que vão exatamente nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. A primeira pergunta diz o seguinte: o que o salmista disse que em todos os dias de sua vida nunca viu acontecer, e por que as coisas que ele disse não acontecem? Tá, essa foi a leitura de segunda-feira, Salmo 37, e nós temos aqui os versículos 23 a 28, nos dizem algo fortíssimo e maravilhoso aqui no Salmo 37, versículos 23 ao 28. Nos dizem assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se em seu caminho. Aqui, já vamos vendo aqui a questão da referência aqui. A referência aqui, o seu caminho, está retomando o quê? Caminho de quem? Do próprio Senhor ou do homem bom? Tá? Do homem bom. Tá? Então aqui esse seu caminho, tá, está referindo-se ao homem bom. Isso é chamado de referência, lembram? Anafórica, que é referência é uma retomada de um elemento que foi indicado antes no texto. A referência catafórica é aquela que aponta para frente, né? Então, assim diz o Senhor. Aí você vai ver lá 2 pontos. Eis que virão dias, né, em que quebrarei o jugo de Babilônia. Um exemplo assim, tá? Então, quando tem ali, geralmente tem 2 pontos. Isso se chama de referência catafórica, uma referência que vai anunciar um elemento. Isto aí está se referindo a quê? Ao que vem depois daqueles 2 pontinhos, a chamada referência catafórica. E a anafórica, a anáfora, refere-se aqui a uma referência a algo que veio antes. Tá? Então, guardem bem isso, que isso é muito importante. Essa retomada aqui, o Senhor deleita-se no seu caminho, é muito importante quando nós estamos lendo os textos bíblicos, né, para nós situarmos quem são as vozes do discurso, que às vezes as vozes mudam nos salmos. E já vimos com vocês que as vozes exercem um papel extraordinário na questão dos salmos. Por quê? Porque de repente há um shift, há uma mudança assim. Quando há essa mudança, o que ocorre? Essa mudança ocorre de tal modo que, se você não perceber, você já não sabe mais quem é que está falando, nem de quem está falando, nem o que está falando, porque você perde o referente. Então é muito importante, a referenciação é muito importante quando você lê o texto. Aí prossigamos. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Agora aqui a mão de quem? De Deus. Então essa é uma referência anafórica. Percebe? Então está fazendo uma retomada. Então isso é importante para nós. Né? Porque em vez de ficar repetindo o Senhor, Senhor, Senhor várias vezes aqui, o texto retoma com um pronome. Aqui, esse seu aqui, esse sua aqui, tudo são retomadas com a sua mão, quer dizer, a mão do Senhor. Agora o referente está próximo. A grande barreira e a grande dificuldade, conforme nós vamos ver mais à frente, numa das perguntas, é quando o referente é referido lá no final de um texto, de um parágrafo, de um versículo, e ele se encontra no início do texto. Aí o referente está no início do texto. Quando se faz uma menção a ele lá no final, aí você já se perdeu e já não sabe de quem fala. E aí então pode ter uma dificuldade em compreender o que está acontecendo ali e de quem e de que o autor está falando. Quando há essa mistura, essa confusão na hora de interpretar o texto, então se torna extremamente difícil de você compreender o que está sendo dito. Tá? Então é importante essas observações aqui que estamos fazendo. Fui moço. Agora vai respondendo a pergunta. Primeiro, o que o salmista nunca viu acontecer? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão.
Então isso aqui é extremamente importante e responde à pergunta feita. O que ele nunca viu? Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Logo em seguida vem um imperativo, vem uma afirmação: compadece-se sempre. Quem se compadece? E empresta, e a sua descendência é abençoada. Quem é o referente? Está falando de quem aqui? Do justo. Olha como é que você, aprendendo referência anafórica, referência catafórica, como é que na leitura do texto isso lhe auxilia para que você possa ter uma compreensão mais clara do texto. Observa bem que agora essa referência aqui está falando acerca do justo. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Volta o texto agora e usa um imperativo: aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Agora esse imperativo está falando para você que é leitor, o justo. Agora ouça aqui, ó: aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Será que isso pode ser relacionado com a questão do versículo que diz que o salmista nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão? Pode. Pode? Não é? Será que pode? Pode, não é? E se o justo se desviar do seu caminho? E se o justo passar a fazer injustiça? Ele pode reverter as promessas pactuais que são apresentadas aqui? Pode. Não é? Pode, Leila? Ele está no caminho de justiça. De repente o justo deixou de ser justo. Pode acontecer? Pode. Nós vimos como os homens de Deus, até vimos aqui na história da história de Salomão, como os homens escolhem o sucesso e o fracasso. Tá? E na escolha do sucesso e do fracasso, nós observamos muito bem que uma trajetória de justiça transformada numa trajetória de injustiça. Daí pode trazer consequências pactuais muito sérias. Como o outro exemplo que nós vimos de Davi. Lembra de Davi? Que nós citamos aqui no nosso estudo bíblico? Nós citamos Davi como aquele que estava num caminho extraordinário, até o episódio de Urias e Batseba. Dali muda toda a situação. E as injunções pactuais, a quebra do pacto, traz o quê? Uma série de novas consequências para aquele que está, ali passando uma relação de justiça com Deus. De repente ele entra pelo caminho da injustiça. Vira um assassino indireto, mas é participante ou mandante do crime, ele passa a ser o assassino. Como também ele faz outra coisa pior depois do assassinato. Ou melhor, o assassinato veio para encobertar o que ele já tinha feito de mal, que foi o adultério com Batseba. O justo está no caminho da justiça? Então observem que o justo, ele tem morada para sempre aqui. A gente pode já colocar essas bênçãos pactuais. Elas acontecem no sentido de que o justo mantenha a sua caminhada em justiça, porque senão ele pode sofrer sanções pactuais, e essas sanções pactuais são aquelas que vão fazer o quê? Vão trazer dissabores para a vida do justo, e aí você vai fazer uma indagação, como eu falei na semana passada. Mas e o Senhor está permitindo isso, permitindo aquilo, por quê? Livre hábito nós temos. Não é? Aí é o que nós vamos entender, são as injunções pactuais. Enquanto o justo se mantém justo no caminho da justiça e não se desvia do caminho da justiça, daí então nós vamos ver. E isso vai acontecer de um modo extraordinário. E Ezequiel, capítulo 18, a responsabilidade pessoal, fala... As injunções pactuais, como também ali nós observamos no Eclesiastes, no capítulo... no livro do Ezequiel, capítulo 18, o que nós observamos lá, no capítulo 18 de Ezequiel? Fala sobre a responsabilidade pessoal. Essa responsabilidade pessoal é uma responsabilidade que vai fazer com que
Esse texto aqui tem alguns adendos aqui. Tem um parágrafo aqui, se você pega literalmente, depois vê um justo desamparado, aí você vai dizer, não, a palavra de Deus não se cumpriu. É quase sempre assim, não é, Rafael? A palavra de Deus não se cumpriu. Por quê? Porque ali nós temos que a responsabilidade é pessoal, é bom que todos leiam esse texto, que vai mostrar aqui que o justo pode continuar fazendo justiça, né? Diz aqui, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça, porque é o que eles estavam vendo. Eles estavam aqui vendo algumas coisas acontecendo, eles diziam assim uma parábola, que tendes vós, no versículo 2, do capítulo 18 de Ezequiel, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Como é que pode isso? É essa relação que está ali no Salmo. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu vejo a descendência de um justo desamparado e mendigando o pão, eu vou fazer uma indagação. Cabe ou não cabe? E eles estavam exatamente numa situação que iria mostrar o quê? Parece que a palavra de Deus não está se cumprindo. Daí, o que nós observamos aqui? O Senhor diz, sendo pois um homem justo, versículo 5, sendo pois um homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem se levantando os olhos para os ídolos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, tá? Vejam só, não dando o seu dinheiro à usura ou emprestando a juros, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Tudo isso está relacionado ao nosso estudo de hoje. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Tá? Agora esse justo gera um filho ladrão, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer a abominação, e emprestar com usura, e receber mais, porventura viverá? É a pergunta. Não viverá é a resposta. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Tá? Aí observa bem que quando acontece de mais à frente, ele gera um filho justo, que pratica todas as justiças, e esse que gerou esse filho mau, agora gera um filho bom, o que estava fazendo o mal, gera um filho bom, esse vem e faz justiça. O que vai acontecer? As obras do mal vêm sobre o bem? O que faz o bem? Tá? Então é exatamente esse texto aqui que vocês devem ler, tá? Esse texto aqui que vocês devem ler, o capítulo 18, vai mostrar exatamente que Deus vai tratar a cada um de acordo com as suas obras. Então, essas promessas que estão aqui no Salmo, elas não podem ser lidas de um modo incondicional. Tá? Elas precisam ser lidas dentro do seu contexto, para depois a gente não falar assim, igual o povo de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Tá? Dando para perceber? Dando para compreender? Então, o Salmo prossegue e fecha assim. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Daí, por quê? Porque, diz ele aqui, as coisas que ele disse não acontecem, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre.
Tá? Então é importante nós observarmos esses detalhes aqui do texto, pelo fato de que nós temos um hábito, né, de sempre... Já viu aquela toda de caixinha de promessas? A pessoa chega e tira lá, só tem promessa. Aí pega lá, opa, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí pega aquilo como sendo algo que não tem nenhuma condição. Não tem nenhuma condição pactual. Aí depois aquilo não se cumpre na vida dele, o que ele vai fazer? O que ele vai falar? O que ele vai dizer? Frustrado. Ah, meu Deus, a palavra de Deus não está se cumprindo não, essa promessa aqui não está vindo da minha vida não. Essa caixinha de promessa não funciona não é talismã de mágica não. Tem que ter vida com Deus e outra coisa, preservar fazendo justiça e juízo. Se entrar por aquele caminho que Deus diz para não entrar, para compactuar com o roubo, com as más ações, contaminar a mulher do próximo, aí depois vai querer reclamar e reivindicar a bênção, porque posicionalmente eu sou justo, mas do ponto de vista vivencial, relacional, com o pacto, está tudo bem, tudo tranquilo? Então nós observamos que a Escritura precisa ter, o texto precisa ser colocado dentro do amplo contexto de todos esses ensinamentos da Escritura. E é exatamente isso um dos princípios de interpretação da Bíblia. Tá? Primeira pergunta respondida? Vamos à segunda. Vocês podem participar, gente. Se daí quiser até melhorar, pega o microfone e fala. Os nossos internautas estão apenas acompanhando o nosso estudo bíblico. Prioridade de vocês. Eles já estudaram, já sabem de tudo. Então, né, a prioridade é de vocês que estão aqui na igreja de Filadélfia, nos Estados Unidos da América do Norte. Tá? Então, o estudo bíblico é nosso. A segunda pergunta. O que o salmista disse que Deus é para as viúvas e para os órfãos, e o que ele faz em favor dos presos e do que vive solitário? Agora, Salmo 68, versículos 4 a 6. Como eu disse, né, a intenção dessa lição é fazer um apanhado, um estudo temático, mostrando a benevolência de Deus para com os desamparados. E aqui nós já vamos vendo a benevolência de Deus com aqueles que estão em posição de desamparo, tá? Que não consegue, não tem alguém em que se apoiar. Isso aqui é extremamente importante, por quê? Porque isso tem a ver conosco hoje. Nós vemos a atualidade da palavra de Deus e nós vemos que isso é extremamente importante para os nossos dias. Tá? Veja um texto, Salmo 68, versículos 4 a 6. Uma coisa que eu poderia fazer uma pergunta, voltando à pergunta primeira, é a seguinte. Essa eu fiz dentro do nosso bloco de estudo bíblico. Talvez alguns que acompanharam lá no estudo bíblico lá no Facebook, eles acompanharam, e essa pergunta é a seguinte: o Salmo, qual o detalhe estilístico que se apresenta na composição do Salmo 145 no original hebraico? Este Salmo 145, tá? Este Salmo 145, que é o Salmo que nós vamos ver aqui na frente, tá? Tem uma característica exatamente igual a esse Salmo 37 que nós lemos. O Salmo 37 é um salmo acróstico alfabético. No hebraico, nós temos aqui o Salmo, vamos ver aqui no meu, eu já deixei tudo compiladinho aqui, ele tem 40 versículos, cada grupo de 2 versículos é devotado a uma letra, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Tá? Aleph, depois o versículo de número 3 começa com Bet, e aí a cada 2 versículos são dedicados, dedicados a uma letra do alfabeto. E há o que? É o que se chama de acróstico, salmo acróstico alfabético. Além de ele ter todo esse conteúdo bíblico, né, por assim dizer, teológico, de ensinamentos para nós, ele tem esse aspecto artístico que, se você não conhecer o texto original, essa pergunta fica difícil de ser respondida. Tá? Daí então é importante nós observarmos, como eu falei para você, o estudo bíblico ele tem vários níveis. Tem um nível que a gente está aqui, um nível bem simples que nós estamos abordando, mas tem outras estruturas mais profundas que podem ser observadas, que podem ser trazidas aqui para frente, para o nosso estudo bíblico.
Uma delas é fazer essa pergunta: qual o detalhe estilístico, qual a questão, né, estilística, o artista aqui, o salmista, ele se torna um artista, mostrando que a inspiração, ela também está por trás da arte. Então, este salmo tem essa característica de ser um salmo acróstico alfabético, ou seja, cada grupo de 2 versículos é dedicado a uma letra do alfabeto hebraico. O 145, que nós vamos ver à frente, da mesma forma, é um salmo acróstico alfabético, em que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aí você tem lá, o primeiro começando com Aleph, depois o outro com Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzad, Kof, Resh, Shin, Tav. Então, cada versículo vai começar com uma letra do alfabeto. E o salmo que usa esse artifício, que é de maior extensão, é o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo em que cada grupo de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto. Na sequência alfabética ali você vê Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então aquela estrofe, a primeira estrofe ali nós temos a estrofe Aleph, depois a estrofe Bet, a estrofe Gimel, a estrofe Dalet e assim sucessivamente até a última letra do alfabeto, Tav. Tá? Salmo 119. Já viu aí? Até acho que na Bíblia de João Ferreira de Almeida tem aí escrito aí, não tem? Tem uma sinalização aí, Aleph, bem, exatamente o que ele quer dizer com isso. Talvez você nunca prestou atenção. Salmo 119, por exemplo, você vai ver aí, tem Aleph, né? Aí tem 8 versículos, depois Bet, mais 8 versículos, Gimel, mais 8 versículos, e assim vai até a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, também 8 versículos. Daí, multiplica 8, tá? Multiplica 8 aqui pelo número de letras do alfabeto e você vai ver que vai chegar aos 176. Ok? Então, são detalhes que a gente às vezes lê no Saltério. O Saltério tem muitas coisas para a gente aprender. É um mundo que, se a gente for mergulhar mesmo, nós vamos longe. Tá? Então, qual é a característica estilística que nós vemos aqui no Salmo de número 37? Qual é a resposta? Que seria? Ele é um salmo acróstico, alfabeto, em que cada grupo de 2 versículos é dedicado a uma letra do alfabeto. Você sabia? Lembra daquela rádio relógio? Você sabia? Então é uma coisa a mais que você está acrescentando ao seu conhecimento. Daí vamos à segunda pergunta. O que o salmista disse que Deus é para as viúvas e para os órfãos e o que ele faz em favor dos presos e do que vive solitário? Salmo 68, versículos 4 a 6 dizem: Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, ou Yahvé, conforme. Depois eu explico o porquê esse termo Jeová e quais são os problemas que estão intrínsecos nele na questão, né, da leitura do texto hebraico. Inclusive, só para ter uma ideia, eu já falei isso para vocês aqui, eu vou repetir, porque tem gente nos assistindo que nunca teve essa oportunidade. O texto hebraico apresenta, né, algumas características que são importantes, aí dentre elas nós vemos que os judeus têm um escrúpulo tão grande com a leitura do nome de Deus, que geralmente quando o nome de Deus aparece, no texto sagrado, você vai observar o chamado texto massorético com... O que é o texto massorético? É o texto hebraico que hoje nós temos, com toda a sinalização feita pelos massoretas, e eles tiveram cuidado de onde aparece o nome de Deus, o chamado tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, eles colocam as vogais de Adonai, a fim de quando o leitor ver o tetragrama, ele, em vez de ler como deveria, os estudiosos dizem que a pronúncia correta é Yahvé, vários estudos mostrando nessa direção. O que eles fazem? Quando eles veem o tetragrama com as vogais ou de Adonai ou de Elohim, eles leem então
Adonai. Daí sempre o judeu, na hora que está lendo, quando diz o nome dele é Adonai. Né? E outros temos Adonai Elohim, quando aparece a conjunção de Adonai com Yahvé, aí ele vê Adonai Elohim, aí vocaliza o Yud, Re, Vav, Re com as vogais de Elohim. Aí lê Elohim em vez de ler Yahvé, que é o nome original de Deus. Houve uma confusão na época da retomada dos estudos de gramática hebraica e esse detalhe só foi percebido depois de os estudiosos começarem a ter um conhecimento mais profundo do texto massorético. E aí, quando começaram a escrever as gramáticas e fazerem a tradução, criaram uma forma, existe uma forma híbrida, que o tetragrama está com as vogais de Adonai. Daí criaram esse termo Yehová, que na realidade, se você observar o texto original, não dá nem para pronunciar aquilo. Tá? Mas, por não perceberem, o que está escrito é isso, mas leia-se aquilo. É um recurso que está no texto hebraico, e então muita gente, por não saber, criaram esse Yehová, que veio para Jeová, que hoje está na nossa Bíblia como Jeová. O Ió está se sonorizando, se tornando J, e aí criaram Jeová. Tá? Mas é uma forma incorreta, porque na realidade o texto aparece lá, o tetragrama, e esse tetragrama, que é Yud, Re, Vav, Re, né, seria o Y, o H, o Vav, que é o V, e o U, Rei final, que seria mudo por estar fechando a sílaba. Ele então está vocalizado com as vogais de Adonai. Tá? Sendo que tem um patar no início ali que é chamado patar composto, que em vez de ter o som de A, eles colocaram como E por causa do Y, que é Yud, que toma a vogal E. Então fica Yehová, seria assim. Mas o que está dizendo ali é, onde se lê, onde se vê o tetragrama vocalizado com as vogais de Adonai, lê-se Adonai. Por isso que os judeus hoje fazem sempre essa leitura. Se você for na sinagoga, você vai observar que eles nunca falam o nome de Deus, sempre pronunciam Adonai. Alguns judeus são tão escrupulosos que até apresentam, em vez de falar Elohim, até o nome Elohim eles não falam, Deus. Eles falam Elohim, para poder não tomar, o medo deles, serve, não tomar o nome de Deus em vão. Então eles usam formas alternativas com esse escrúpulo que eles têm. Então, uma informação de passagem que é muito importante, você vai ver isso no texto. Então voltamos aqui. Exultai diante dele. Agora, ele perguntou o que o salmista disse que Deus é para as viúvas e para os órfãos. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Então Deus é pai de órfãos e viúvas. Daí Deus ter sempre esse cuidado com essas classes sociais que, quando desprotegidas e entregues às mãos de governantes, de reis, de presidentes, que são tiranos, que não veem o direito do pobre, ele está aqui simplesmente dizendo que ele assume essa paternidade e a responsabilidade de cuidar dos pobres e das viúvas. Tá? Daí ele se torna aqui, qual é o título que é dado a Deus aqui? Pai de órfãos e juiz de viúvas. Tá? Isso é muito importante para que nós saibamos. Deus faz que o solitário viva em família. Daí a pergunta é, o que Deus faz para aquele que vive solitário? Faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então, nós vamos ver aqui que, na realidade, nós temos Deus como pai dos órfãos e juiz de viúvas. Por conta de quê? Qual é a diferença hoje dos órfãos e das viúvas nos tempos de hoje e naquela época em que o texto foi escrito? As viúvas, por exemplo, vamos usar só um exemplo de passagem, elas tinham assistência que hoje as viúvas têm? Não. Elas totalmente desamparadas, não tinha, né? Para o INSS, para dar pensão para ela, pensão por morte, não tinha nada disso, não tinha nenhum amparo. Daí, elas sendo pessoas desamparadas, elas ficavam à mercê da sorte. Por isso que você vê alguns episódios, envolvendo as viúvas, vai perceber que a estratégia de Deus para aquela viúva que
não tinha mais nada para comer, só tinha um pouquinho de azeite, lembra? Yeah. E então o cuidado de Deus para com essa viúva é enviar o profeta para solucionar aquele problema da viúva e fazer com que ela tivesse provisão e não perdesse o seu filho. Porque o seu marido era, e aí ele era justo. Então, o que aconteceu? Era morto, mas justo, e as suas obras de justiça estavam agora refletindo da vida da sua esposa. Isso para nós é importante? Muito importante, por quê? Porque hoje você vive, mas você não é uma ilha. Você está vivendo e plantando para os seus sucessores. Tá? E isso é para nós muito importante, por quê? Porque nesse caso específico, você vê hoje Lafayette, Pastor Auro, Vanilson, Felipe, estão usufruindo bênçãos de quem ainda? Além da sua vida própria, vocês estão ainda desfrutando de bênçãos derivadas da vida de quem? Da do Eugênio e da irmã Isaura, né? Porque foram servos fiéis, né? Que sempre oravam: Senhor, não desampara os meus filhos, não desampara os meus netos, não desampara os meus bisnetos. Ou sempre né? Muitas orações surgiram e hoje elas estão se refletindo na vida de vocês. Percebem? Então isso é muito importante. Agora existem aqueles casos separados, como por exemplo, eu não estou herdando diretamente bênção, né, dos meus pais. Vim num encontro pessoal com Deus e praticamente um dos primeiros da minha família. Ao contrário, hoje eu estou vendo a minha mãe sendo abençoada pelas bênçãos que eu estou recebendo. Que hoje ela está servindo ao Senhor e por muito tempo ela não servia. Tá? Então ela já está sendo abençoada com as bênçãos do pacto e que eu estou sendo abençoado. Tá? Então isso é importante nós vivermos tendo também essa perspectiva de futuro. Que o que você está fazendo hoje, você está também plantando para os seus descendentes. Isso é muito importante. Tá? É o que a gente vê de muitas famílias hoje abençoadas que têm tido esse privilégio. Por quê? Porque estão recebendo bênçãos que os pais que tiveram um relacionamento com Deus muito bom, mas acima de tudo, nosso relacionamento pessoal com Deus é o fator determinante primário das bênçãos que nós recebemos de Deus. Porque não adianta também o pai ter plantado muita coisa, ele gera um filho que não quer saber de nada com Deus, uma filha que não quer saber de nada com Deus, e aí vai ficar usufruindo na carona das bênçãos dos pais. Vai, pastor? De jeito nenhum. Aí tá, já que o irmão Eugênio plantou, a irmã Isaura plantou, então agora eu vou pintar sapequeira e vou receber bênção. Vai? Aí eu irrito. Não é verdade? Caminhão aí, meu filho, vai virar na esquina. Então isso é importante para a gente ver que nós plantamos, os nossos filhos, netos, obtêm essas bênçãos, mas ao mesmo tempo a nossa plantação individual é fundamental, porque ela é determinante primário das nossas bênçãos na relação com Deus. O salmista deixa uma coisa assim, mais uma coisa que a gente avança na grande experiência da gente com Deus. Uhum. Dentro de todos os estudos, o salmista deixa o homem quase completando o livre-arbítrio. Ele vai ensinando, vai deixando você no caminho e vai... Segue aí, escolhe. Isso é para quem quer, isso não é... Né, hereditário. Não. Isso é muito importante você observar. Então a nossa escolha individual é que vai fazer o quê? A gente poder entrar numa relação com Deus, e isso vai determinar o que Deus vai ser para nós. No entanto, o foco aqui da pergunta é: o que Deus é para os órfãos e viúvas? Ele é o Pai. Então as viúvas e os órfãos podem contar com Deus em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Ok? A próxima pergunta, Salmo 72, diz assim: o que o salmista pediu que Deus desse ao seu filho, ao filho do rei, a quem ele faria justiça, a quem ele salvaria e a quem ele quebrantaria? Essa pergunta é muito importante, porque quando se fala de rei aqui, versículos de 1 a 4, diz assim: ó Deus, dá, tem um imperativo sendo usado aqui, dá ao rei os teus juízos
e a tua justiça ao filho do rei. Até que o rei e o filho do rei podem ser tomados até como até sinônimos. O que vale para um também vale para o outro. E para os descendentes que estão nessa linha, quando naquela época tínhamos a monarquia, o governo que passava de pai para filho. Tá? Esse salmo, um salmo de Salomão, segundo nós vamos observar na estrutura do salmo, é um salmo que pode ser até uma compilação das últimas orações de Davi, conforme o último verso aqui assevera, tá? O versículo de número 20. Agora, o que é pedido aqui? Dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. 2. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. O foco do rei deve estar em cima de quê e de quem? No estabelecimento do reino. Qual é a proposta de Deus? Observa bem aqui, primária. Quando o rei, aqui está falando a palavra de um rei, tá? Quando ele pede para Deus dar ao rei juízo, a capacidade de discernir e fazer juízo, julgar justamente, e a justiça, fazer justiça, imediatamente ele diz aqui, ele julgará o teu povo com justiça. Isso acontecerá se Deus der a ele juízo e justiça. Daí vocês percebem bem que uma coisa serve e fica na base da outra. Deus dando juízo e dando justiça ao rei, ele vai fazer justiça aos pobres, ao povo de Deus, e aos pobres vai julgar com juízo. Então, é uma condição que é dada aqui, que o salmista faz o quê? Um pedido. Dá a Deus. Dá. Porque só Deus é que pode capacitar um líder do povo a agir com juízo e justiça. Por que nós vemos as nossas sociedades hoje? Tem aquelas que se descambam para o ponto de termos líderes tiranos, autoritários, absolutos, que não estão nem um pouco preocupados com a situação do povo e, em especial, dos menos favorecidos, dos desamparados da nossa lição, que são os pobres. Aliás, até a condição do pobre, para eles, se torna uma forma de lucro. Enche os pobres de Bolsa Família, que eles vão votar em nós na próxima eleição. Ficarão satisfeitos com aquela migalhinha que cai. Não vão nem querer mais trabalhar. Botar a barriga para cima, Bolsa Família, e aí eles vão votar em nós. E quando, na época da eleição, vamos ameaçar tirar o Bolsa Família, que eles vão entrar em desespero e vão até fazer campanha para poder que votem, para não serem prejudicados. Não é isso que o texto está dizendo. Fazer justiça é procurar fazer o quê? Fazer com que todos sejam beneficiados do que é um bem comum. Tá? Vocês sabiam que a proposta de governo de um país, como segundo da Constituição, é a distribuição de renda? Ou seja, o que o governo tem em mãos não é dinheiro do governo, é dinheiro dos trabalhadores que pagam impostos, e isso faz o caixa da nação. Esse caixa deveria ser distribuído e voltar para a nação como benefícios. Não são favores que as pessoas pedem aos governantes. No entanto, o que os governantes sem Deus, que não têm juízo e justiça vindos de Deus, fazem? Petrolão, mensalão, desviam dinheiro, roubam, fazem e acontecem, e o pobre fica na situação de pobreza, porque até a situação de pobreza do pobre é uma forma lucrativa para eles, porque eles vão contar com essas pessoas para as próximas eleições. É assim que a mentalidade ímpia funciona. Bem, ok. Mas e nós aí na igreja? O que a igreja hoje, contemporânea, tem feito para os pobres e os necessitados? Construído para eles grandes templos, grandes catedrais, e eles têm todo um lugarzinho para poder congregar. O que adianta? Eles têm um lugarzinho bonito para congregar, até um chamado Templo de Salomão para congregar, né? E, no entanto, os necessitados estão sem casa, né? Estão numa maior miséria. Isso aí, quem está na liderança, no governo dessas igrejas, estão fazendo juízo e justiça? Não, mas isso. Tem gente pagando aluguel. E o que adianta? A pessoa está pagando aluguel, está numa situação de pobreza absoluta. Ok. E aqueles impérios enormes que são construídos com bilhões e bilhões em caixa, isso é para poder guardar, assegurar
a forma de eles não, terem um fundo de reserva de bilhões, mansão com 35 quartos, tá? E vai ver lá na situação que estão as pessoas, membros dessas igrejas, alguns em extrema miséria. Percebe? Então, quando o salmista faz esse pedido aqui, ele está pedindo o quê? Que Deus dê ao rei os teus juízos e a tua justiça sejam dados ao rei e ao filho do rei. Para quê? Para que eles possam fazer o quê? Julgar o povo com justiça, não ser parcial. E os teus pobres com juízo. Tá? E aqui ele salvaria, e aqui ele quebrantaria. Aí, nessa época, nós observamos que o foco do rei, do que estava numa posição de destaque, não era usufruir apenas dos benefícios de ser um rei, mas ele tinha que ter uma preocupação social transpassadora, dia e noite. Vejam só o que diz aqui o Salmo. Olha o salmista ensinando. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. É como se os montes fossem assim, aquelas regiões menos privilegiadas, tá? E nessas regiões menos privilegiadas elas não têm assim, condição de fazer agricultura. Quem é que vai fazer agricultura lá no cume de um monte? De um alto monte? Praticamente ninguém vai fazer, não é verdade? Preferem os vales, os lugares mais proveitosos. Mas quando há uma situação de justiça, ele está fazendo uma metáfora aqui, uma linguagem figurada, mostrando que numa condição em que há um rei justo, que faz juízo e justiça, né, esse reino abençoado, de tal modo que os montes trarão paz ao povo. Até dos montes estarão vindo bênçãos para os povos, de um lugar inesperado. E os outeiros trarão o quê? Justiça. Observa que os campos semânticos aqui são campos semânticos distintos. Por quê? Porque monte não traz paz, e nem tampouco o outeiro, justiça. São termos que pertencem a campos semânticos diferentes. A poesia faz exatamente isso, usa essa linguagem que mistura os campos semânticos, tá? Os campos de sentido. Então, outeiro é uma coisa, e vemos aqui, outeiro e justiça, não tem nenhum vínculo entre eles. Como também montes e paz, também não tem nenhum vínculo entre eles. Na figura construída, metaforicamente, pelo salmista, ele junta essas coisas e diz que os montes trarão paz ao povo e também os outeiros trarão justiça. Então ele mistura esses dois campos semânticos e ficam uma figura de linguagem linda. Não é verdade? Como se tivesse assim a justiça escorrendo, numa grande chuva de justiça, escorrendo e descendo dos montes. Essa é a imagística, né, que está aqui na metáfora usada pelo salmista. E diz mais ele aqui, julgará os aflitos do povo. Tá? Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Tá? Isso é importante observar que aqui nessa conjuntura, quando se fala em rei, quando se fala em país governado por um rei, que era aqui a projeção, né, do povo, aqui está mostrando que o povo de Israel deveria ser um povo privilegiado e ter reis que deveriam ser modelos para os outros, que pagãos eram tiranos, absolutistas, ditadores. Então isso aqui serviria de modelo para que esses povos vissem em Israel um modelo de reino espetacular, extraordinário, de deixar a rainha de Sabá encantada. Mas não era só no palácio. Beleza só no palácio? E lá nos mais longínquos rincões lá do reino, como é que estão as coisas? Está muito bom em Brasília, como é que está o Nordeste? Percebem? Então é exatamente a questão aqui, ele julgará os aflitos do povo. Tá? É o julgamento vindo aos aflitos, aqueles que estão passando por apertos, dificuldades, necessidades. Eles precisam ter as suas necessidades supridas de um modo digno. Não uma bolsinha família para ele lá e está satisfeito. Não, ele não come só uma bolsa família, não. Tem que ver o que cada família necessita, aí sim. O que cada família necessita e o melhor de tudo é que essas famílias tenham condições de trabalho para poder obter isso, e não ficar ganhando como uma benesse de um governante. Entretanto, o governante precisa suprir
as necessidades dos aflitos. E diz aqui, salvará os filhos dos necessitados. Os filhos dos necessitados também são necessitados. E quebrantará o opressor. Tá? Opressor não tem conversinha com ele, não. O opressor precisa fazer o quê? Precisa de uma medida mais enérgica. Ditador precisa de uma medida enérgica. Ele precisa ser detido. Tá? É por isso que Deus deteve muitos opressores. Dentre eles a gente pode citar Senaqueribe. Oprimiu um, oprimiu o outro. Mas quando chegou em Judá, ele encontrou uma bombinha pequenininha que o julgou pelos ares. Por quê? Porque ali Deus julgou o opressor. Ele pensou que os deuses que ele tinha destruído, os templos, eram igual ao Deus de Israel. Se deu mal. Por que se deu mal? Que o opressor precisa ser quebrantado. E aí Deus fez o que não. Agora dá um basta nessa trajetória dele, mandou um anjo para poder terminar com aquela história de opressão. Tá? Tirou toda a sustentação do opressor. Então o opressor não tem discurso. Gente, tem muita gente burra no mundo. Como é que nós temos lá o Estado Islâmico matando pessoas, matando cristãos? Aí a presidente do Brasil sugeriu na ONU que se fosse estabelecido um diálogo com esses terroristas. Um diálogo, uma conversa com esse pessoal. Esse pessoal precisa ser quebrantado. Não é ter diálogo, não tem conversa com esse tipo de gente. Vocês percebem? Mas a falta de visão, mas é bem feito. Né? Já não bota um homem no governo de um país. Ainda bota uma mulher. Aí dá a rainha aos teus juízes, dá a justiça. Como é que uma mulher ímpia daquela vai ter condição de governar uma nação? Aí agora o povo fica reclamando da inflação, que dá tudo caro, que dá não sei o quê. Sofres porque queres. Né, pastor? Sofres porque queres. Todo povo tem o rei que merece. Então isso é importante nós observarmos aqui. Mais importante é que Deus está de olho no opressor. Como é que o pobre e o necessitado, vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que o pobre e necessitado pode se livrar do opressor? É a chave. Oração. Se tem uma coisa que Deus prometeu na lei atender é quando tiver pobre no vosso meio e esse clamar a mim, eu ouvirei. Aí sim, a oração derruba qualquer opressor. Vocês observam na história do povo de Deus como Deus derrubou opressores. Percebe bem? Então a oração é a chave para derrubar opressores. Porque o que o opressor pensa? Em opressão. Ele não quer saber, ele está bem. Claro, todo opressor está bem, né? É um ditador, a situação está bem. E o outro lá na ponta, como é que está? É um desfavorecido? É vítima dos seus atos arbitrários? Como se derruba um opressor? Na oração. O povo de Deus não precisa nem pegar em armas com o opressor. É oração. Né? Colocou o joelho no chão, lembra a Deus. Deus, tu disseste na tua palavra que quando o pobre, o necessitado, clamasse a ti, tu o ouvirias. E o Senhor promete lá, eu ouvirei e atenderei. E vou entrar em juízo. Então essa é uma forma de derrubar de regimes ditatoriais e ditaduras e tudo mais, né? Tanto fora como dentro do povo de Deus, que pode também surgir aí algum ditador, sei lá, é na base da oração. É assim que se faz. É a oração que vai chamar Deus para tomar a nossa causa. Olha o salmista ensinando. Tá? O salmista é muito bom, porque ele é o salvador do necessitado e quebranta, ele deve trabalhar como instrumento. Agora observe bem que aqui o rei, ele não deve ser o opressor, mas ele deve ser um instrumento de proteção do necessitado, porque o rei era juiz, o rei era tudo. Quando surgiam as causas, lembra de Salomão? Quando surgiu uma causa para decidir entre aquelas mulheres quem é o filho de quem, como é que ele se tornou juiz ali? Foi ali que se manifestou a sabedoria de Salomão. Sabedoria para julgar, para decidir, para tomar medidas justas e não beneficiar injustamente. Tá? Então ele jamais deveria estar numa situação de opressor. Ao contrário, ele deve ser aquele que está a favor do pobre, do necessitado, para livrá-lo da mão do opressor, caso ele surja.
Essa é a função do rei colocado para governar o seu povo e, de um modo geral, no meio do seu povo contemporaneamente, na igreja contemporânea. Tá? Os líderes precisam ser aqueles que praticam a justiça e o juízo, a fim de olhar para os pobres e para os necessitados, porque senão Deus quebranta também o opressor. Que agora é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tá? Você vê aquela saga que é pintada em Apocalipse, ela toda culmina exatamente nisso, no juízo de Deus, que Deus vem para punir os opressores. Ok? Próxima pergunta. Onde o salmista disse que Deus habita, a quem ele presta a sua atenção e o que Deus faz ao pequeno e ao necessitado? Salmo 113, versículos 4 a 7, diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Então é uma transcendência que quem é que vai achar esse ser? Onde ele está? Como é que ele vai fazer para a gente ir lá? Tem um atalho? Tem um caminho para você chegar pertinho? No trono de Deus, rapidinho? Tem? Quem conhece? Um método rápido. Rápido. Ei, pastor? Não é? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, está transcendente, e que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele não é uma deidade, como é que se diz, deísta, não, que criou o universo e deixou o universo abandonado ao seu próprio capricho e ao funcionamento através de leis e não ver, não. Ele está no seu trono e se curva para saber o que está acontecendo nos céus e na terra. Olha aí, a coisa importante que o salmista traz. E vem mais, olha. E aqui na terra, onde ele vai? Que do pó levanta o pequeno. Olha aí. E do monturo, o que é monturo? Para encurtar a definição dicionarística aqui, o lugar de onde se depositam dejeções, dejetos, lixo ou imundícias. Tá? Uma lixeira ou um lixão. Tá? É desse lugar que Deus faz o quê? Do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Olha a característica de nosso Deus. Aqui nós estamos vendo dois atributos. Nós estamos vendo a qualidade de transcendência de Deus e de imanência de Deus. Ele está lá longe, mas está pertinho. Tá? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tá? Daí é exatamente esse aspecto de Deus que se curva para ver o que está nos céus e na terra. O que acontece com o desorientado daquele lá que está no fundo da boca do peixe, pastor, do estômago do peixe? O que acontece com aquele desorientado chamado Jonas? Que estava numa orientação, de repente procura o caminho da orientação. Pastor, a hora pregou há poucos dias desse aqui, se desorientou e foi parar no fundo da barriga do peixe. O que aconteceu? Apela para a sorte. Aí ele chega e vai fazer o quê? Ali no fundo do ventre do peixe, ele clama ao Senhor. Será que o Senhor está ali, naquele lugar ali? Do céu, ele se curva para ver o necessitado. Ah, seu teimoso, agora você está chamando por mim, né? Mas eu vou te dar um alívio aí. Como é bem-aventurado, pastor? Bem-aventurados aqueles que são reorientados, que têm a oportunidade de ser orientados novamente. Então, nesse poço aí, né, de escuridão, onde não se vê nada, ele clama a Deus e Deus ouve e dá ordem ao peixe, e o peixe o lança lá no lugar onde ele deveria cumprir a missão que Deus mandou. Peixe obediente, né? Levando um desobediente. Isso é muito importante nós observarmos esses detalhes. O peixe obediente levando carruagem, levando desobediente. Essa foi boa. Né? Então vocês observam bem, aí que Jonas vai fazer o quê? Vai ser reorientado e dali para frente cumprir a sua missão. Tá? Lembrando a mensagem do pastoral. E feliz foi ele, né, que foi reorientado, porque tem muita gente que não tem essa felicidade
de ser reorientado e continua desorientado e morre desorientado, né? Então isso é muito importante. Então, mas Deus é aquele que está nos vendo, e por isso que nós temos o nosso cantinho. Ele está ali, está lá nos céus, mas a gente está no nosso cantinho fazendo a nossa oração, a nossa casa, e Deus está ali. No nosso trabalho, dentro do carro, dentro do avião, a gente ora muito, né, pessoal? Dentro do avião, ainda mais se dá uma turbulência, a gente ora, gente. A maior oração. E a gente fica orando, quando pisa dentro do avião, e levanta a voo e ora até ele baixar voo. É a maior oração, boa mesmo. Né? São 10 horas de oração direta, porque a gente está ali ligado com o trono. Meu Deus, tem misericórdia. Quando há uma turbulência, atenção, senhores passageiros, apertem os cintos que nós estamos passando por uma turbulência. Ah, Senhor, tem misericórdia. 12 orações, 20 orações ali. Tá? Mas então, Deus ali, você está ali dentro, Deus está olhando e ouvindo a sua oração. Por isso que você pousa em paz, tranquilo. Não são todos que têm esse privilégio, né? Com a gente acontece uma coisa ou outra ali. Ok? É só para mostrar aqui essa questão da transcendência. Ele pinta um Deus tão longe, o salmista, e de repente traz esse Deus para tão perto, né? E interessante, é um Deus que vai no lixão pegar o desamparado e necessitado. Lixão, você já viu o lixão? Estou trazendo a figura do monturo, já viu o lixão? Um lixão? Lá em Japeri tinha um lixão lá. Quem andava ali eram realmente as pessoas necessitadas, para catar algum dejeto, alguma coisa que ainda fosse útil, algum móvel estragado que estivesse para botar dentro de casa, pobre, necessitado mesmo. E Deus chegar desse lugar e levantar e fazê-lo. O que Deus faz com essa pessoa? Não só o levanta, mas ele vai além. Qual é a atitude surpreendente que Deus faz? Ele levanta do monturo, ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Olha que extraordinário. Já parou para pensar? Deus ia no lixão, Ezequiel capítulo 16. Onde foi que Israel foi achado? É pintada como uma menina que estava jogada no lixo, no monturo. E aí Deus ia passando eu por ti. Aí diz o texto que Deus se compadece daquela menina e a pega para si. Ela estava ainda no seu sangue, acabado de ser dada à luz, estava naquela situação ainda, né, com aquelas gosmas ainda nela, e Deus chega e passando eu por ti, tomei-te, porque eu te amei. E aí vai mostrando, e a menina cresce, e Deus dá vestidinho para ela, e chega a hora dela se casar, né? Chega na hora de ela estar naquela plena fase, Deus assume um noivado com ela, um casamento com ela. Depois você lê o restante da história, mostrando o quê? A graça de Deus. Onde Deus pega o homem no monturo, no meio dos dejetos, do lixo, e o levanta, e tem mais, Deus pode colocá-lo para sentar junto com os príncipes. É fazer daquele gadareno que andava lá nas tumbas, que andava lá no cemitério, se rasgando, pegar esse indivíduo, depois fazê-lo assentar em são juízo, curado, e dizer para ele: vai agora e fala para os teus quão grande misericórdia Deus teve de ti. Tá? E torna-o evangelista para Decápolis, as 10 cidades. Está dando para pegar? Está dando para perceber como é que é importante o nosso estudo bíblico? Então é essa qualidade que o salmista está pintando. É a teologia do salmo. É a transcendência poeticamente pintada, tá? E a imanência. É Deus distante, mas Deus bem presente. Tá? Isso para nós é muito importante. Vamos à quinta pergunta. Em que posição honrosa o salmista disse que Deus coloca o que ele ergueu e o que ele faz na vida de uma mulher estéril? E aí, no prosseguimento desse texto que está, né, concluindo o Salmo 103, versículos anteriores, o 4 a 7, para o fazer. Esse o aí é uma referência anafórica ou catafórica? Está se referindo a quem foi mencionado antes ou vai ser mencionado depois? Hein? 2 segundos para responder. Anafórica ou catafórica? Antes ou depois? Para o fazer. O quem aí? O necessitado
ou o pequeno, é uma referência ao que veio antes. Para o fazer quem? O necessitado e o pobre, levantado do monturo, tá? Levantado do monturo, o necessitado e o pobre, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Tá? E a sequência, que faz com que Deus, agora é a referência, o que Deus faz? O referente aí é Deus, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Essa é uma pergunta que começa lá. Quem é como o Senhor? Então o restante é: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita no céu, esse que aí vai dando, que faz isso, que dá, que do pó levanta, tá? Que ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. A entonação termina assim, porque é uma pergunta, e grande pergunta. Tá? Louvai ao Senhor. É assim, aleluia. Que é a forma imperativa de louvai ao Senhor. A sexta pergunta. Estamos na reta final. Sexta pergunta. De quais pontos cardeais o salmista disse que não vem a exaltação e o que ele disse que Deus faz sendo ele juiz? Essa é uma pergunta boa. O pastor Manuel foi lá no fundo do poço aí. Vamos lá. Vamos junto com ele. O que significam os pontos cardeais? Quais são eles? Norte, sul, leste, oeste. Tá? Nós estamos no norte ou no norte ou no sul dos Estados Unidos? Nem no norte, nem no sul, né? Nós estamos aqui na área leste e Califórnia está do outro lado, na parte oeste. Tá? Então nós estamos na parte aqui, nós estamos na realidade assim, já chegando no Nordeste, né? Porque é no parte norte e no oeste. Então Nordeste aqui é onde nós estamos localizados. Tá? Aí, de que pontos cardeais aqui, diz o pastor Manuel, pergunta, não vem a exaltação. E o que ele disse que Deus faz sendo ele juiz? Tá? Nós temos aqui o texto de... Nós vemos aqui os Salmos, mostrando de onde Deus vem. Qual é o texto? 75, versículos 4 a 10. Disse eu aos loucos, 75, 4 a 10. Quem são esses loucos aqui? Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. O que é cerviz? Trabalho duro? Não, cerviz. Por isso que pode uma palavra homônima, né? Mas na realidade ela não tem esse sentido. A parte posterior da cabeça que compreende a nuca e o pescoço. Isso aqui se chama cerviz. Então, cerviz dura, não faleis com cerviz dura. Pinadão, né? Cerviz, essa parte aqui, ó, dura, enrijecida. Dura cerviz, altivez, é o que o texto vai dizer. Porque nem do Oriente, olha os pontos cardeais. O que é o Oriente? O Oriente é também é chamado de leste, é o levante, é o nascente, é a parte do horizonte onde o céu parece nascer. Aqui nós temos uma linguagem, como eu disse para vocês, fenomenológica. O que é a linguagem fenomenológica? É aquela que parte da perspectiva da observação do escritor. Então, quando a gente vê o sol subindo no leste e indo até o oeste, né, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Né? Assim há de ser a vida do Filho do Homem. Então, quando ele faz esse percurso, o que a gente chama isso de levante ou nascente? É como se o sol estivesse nascendo. Não todo dia o sol nasce, é o que tem múltiplos nascimentos. Né?
Então isso é chamado de nascente. Aí ele vai, percorre, chega lá e se põe. Sai da nossa visão. Então aqui está sendo usada uma linguagem que é chamada fenomenológica. É a linguagem que parte não daqui não tem uma observação do ponto de vista de astrofísica, nada disso, nem de física, mas sim é uma observação do ponto de vista do escritor aqui. É como se nós estivéssemos vendo o Sol nascendo e a perspectiva de o Sol ele se pondo. Então essa é chamada perspectiva fenomenológica. Não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com astrofísica, nada disso. É uma perspectiva até poética. Inclusive ela é bem explorada no Salmo 19, conforme nós vimos. Já falamos isso aqui, só estou só repetindo para aqueles que estão nos assistindo. Então essa é uma linguagem fenomenológica, porque nem do Oriente, que é o leste, nem do Ocidente, que é o oeste, o poente, parte do Sol onde o Sol aparece, onde o Sol se põe, também é uma linguagem fenomenológica. Que nome, hein? Que é o fenômeno observado pelo escritor, por alguém que está nos dando a narrativa. O Sol agora está se pondo cedo, né? Então é como se ele tivesse dormido mais cedo. É uma linguagem fenomenológica. Porque 5 horas da tarde já está escurecendo aqui. Tá? E no verão você vê o Sol cedinho, já está nascendo. E muito tarde ele se põe. Então isso é uma linguagem fenomenológica, chamada fenomenológica. É uma linguagem baseada no fenômeno da observação do escritor. Quebra a língua, né, Fred? Que linguagem é essa? Então diz aqui, mas Deus, nem do deserto vem a exaltação. Bem, se não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem do deserto, vem de onde? Tem algum lugar de onde vem a exaltação? Diz, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Ei, olha aí, o salmista aí, botando para a gente. Porque na mão do Senhor, aí que vem aquele versículo que nós falamos com vocês. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Aí cumpre a pergunta que eu já tinha respondido para vocês. Fezes aqui é uma referência a quê? Catafórica ou anafórica? Anafórica, refere-se a alguma coisa que veio antes, mas se refere ao referente mais próximo, os ímpios ou ao vinho? Aí, pelo contexto, você vai saber que as fezes aqui estão se referindo ao vinho. O que são bem? Mas aí tem dois sentidos. Dicionarístico, no dicionário você vai ver fezes significando materiais fecais, e também, em relação ao vinho, tá? Nós temos a significação de escória ou de borra do vinho. Aquela parte que faz a sedimentação, que deposita no fundo, ou seja, está dizendo que ele vai beber e lamber por completo e não vai sobrar nada. Mostrando que o juízo de Deus é certo e completo. Nada do que ele decretou de juízo falhará, porque ele é o justo juiz. Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então essa é uma figura, é uma metáfora que está apontando para o fato de que os ímpios estarão obtendo o juízo certo e absoluto de Deus e até o último julgamento que ele estiver para realizar. É o que nós vemos em Apocalipse, aquela sequência de julgamentos de Deus ali até culminar no juízo final. Então, ou seja, até chegar no juízo final, que é o último juízo, nós vemos que o cálice que está representando aqui uma figura de um vinho que está misturado, de um vinho que está cheio de especiarias, é um vinho bem composto, com todos os ingredientes necessários para poder indicar a justiça e o juízo de Deus para aqueles que vão ser vítimas e alvos dele. De um lado estarão eles até pedindo, agora chegou o grande dia do juízo deles, que os montes caiam sobre nós, e que eles caiam e nos mate, porque quem vai resistir ao que está sentado no trono e ao cordeiro? Quem poderá ficar em pé? Quem poderá subsistir? Aí nós, igreja, estaremos fazendo o que nessa hora?
levantando a nossa cabeça, porque já está perto a nossa redenção. Nós estaremos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto uns estão numa reação de pavor absoluto, nós estamos tranquilos e seremos os que estiverem vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados, né? Seremos transformados, e os que estiverem mortos ressuscitarão e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. E nós estaremos no juízo como sendo juízes, e não. Primeiro nós teremos o nosso juízo, que é para a avaliação dos nossos galardões, e os outros estarão sendo averiguados, cada um segundo as suas obras, o que está escrito. Então a história de cada um está sendo escrita. Nós estamos também escrevendo a nossa história e teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito através do corpo, ou bem ou mal. Tá? Então isso é muito importante para nós. Mas esse é um tema para uma outra hora, só para vocês ficarem aqui situados dentro do contexto. Também em relação ao Salmo 75, o título dele aqui, que aparece no hebraico, vocês veem aí, para o cantor mor, sobre Al-Tashete. Aí na Bíblia de vocês, está assim? Salmo e Cântico de Asaf. Aí eu pergunto, há uma possibilidade de você fazer uma tradução melhor desse texto? Porque quando se fala Al-Tashete, o que é isso? Então, não vou fazer aqui com todos os detalhes, mas o texto original hebraico diz Lamenatser, que é para o diretor de música, para o líder do canto, tá? Al-Tachet. Então esse CH aí indica a letra a hebraica Het. Aí aqui a palavra é Al-Tachet. Nós temos um verbo aqui, uma palavra, um advérbio de negação, temos o al aqui indicando a negação, e temos um verbo, que aqui no hebraico é o verbo Shin Het, a raiz é Shin Het Tav, né, que está no Yictol, que é o imperfeito futuro, segunda pessoa, masculino singular, e é um verbo que está chamado jussivo, que indica alguma coisa volitiva, alguma coisa de desejo. Tá? Então isso é extremamente importante. Ou seja, que isso seja executado segundo a melodia. O que significa literalmente Al-Tashchet? Literalmente significa não destrua. Al, não. E o Tashchet, não destrua. Então tinha uma melodia com esse nome de não destrua. Então é para que o diretor do canto cante esse salmo na melodia não destrua. Que melodia é essa? Nós não temos, infelizmente, nada para poder saber que melodia é essa. Nós vamos saber depois, perguntar, Davi, que melodia era essa? Né? O Asaf, que melodia era essa aí que nós ficamos tanto querendo saber? Nós vamos ter uma eternidade para poder conversar sobre esses assuntos. Lembrando de um livro que eu estava lendo, comecei a ler ontem, e o autor do livro estava falando assim, uma coisa muito interessante, falando que a esposa dele estava numa enfermidade terminal e ele estava trabalhando na escrita de 3 livros. É o John Goldingay, que escreveu esse comentário aqui sobre os Salmos, né? Então ele escreveu a teologia do Antigo Testamento. No 3º volume ele fala assim, espero que a minha esposa, que esteve doente esse tempo todo, que ela estava com esclerose múltipla, então em fase terminal, na época que ele estava escrevendo o livro. Aí ele disse, tenho certeza que as horas que eu não pude dar atenção a ela, terei pelo menos a primeira década da eternidade para ficar ouvindo ela me dizer tudo aquilo que eu não dei atenção para ela. Né? Da eternidade ela vai usar pelo menos a primeira década, né? Porque uma eternidade tem bastante tempo para poder dizer tudo aquilo que ele não fez nesse período que poderia ter feito. Ele falando assim, brincando, né? Só não deu para entender? Né? Que as mulheres são históricas, todo mundo sabe disso, né? Elas lembram de todos os detalhes e guardam mesmo com todos os detalhes. Graças a Deus ela não está glorificada, não. Hein? Graças a Deus ela não está glorificada. Ah, isso vai ficar por aqui. O John Goldingay estava só brincando, né? É uma coisa impressionante. Elas vão ser glorificadas e acaba com isso. Vamos ser tudo tranquilo. Nós temos a eternidade para ocupar com outras coisas. Né, Amanda? Né, Helena? Então vamos lá. Então esse título pode ficar assim, de acordo com a melodia, não destrua, tá? Tem Mismor, que é um salmo,
né? Mismor de quem? Le Asaf, que é um salmo de Asaf, Shir. Tá? Uma justa posição aqui de substantivos e partículas. Então, essa parte poderia ser assim: para o líder do canto, ou para o diretor de música, de acordo com a melodia, não destrua, ou para a melodia de não destrua, salmo de Asaf, e no final, cântico. Tá? É para vocês entenderem o sentido do texto que está aí. Obviamente, é uma curiosidade. Eu sempre fui curioso, né? Então, eu quero saber que negócio é esse aí. Para o cantor mor, né? Sobre altachete e salmo e cântico de Asaf. Eu sempre fui curioso, né, Valdeci? Você também é? Então, agora pronto, você já tem uma noção, né, do que o texto original hebraico está querendo dizer. Tá? De vez em quando o hebraico serve para alguma coisa. Tá? 7ª pergunta, penúltima. Diz assim: o que Deus faz para bem de todos os viventes, o que Ele faz aos que caem e onde Ele se encontra quando alguém o invoca? Aí é o Salmo 145, e nós temos aqui o Salmo 145, versículos 14 a 18, dizem: o Senhor sustenta os que caem. O Senhor sustenta a todos os que caem. Já está respondendo a pergunta. Ele levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti. Daí, todos têm que esperar em Deus. Até o rei. Lembra do rei? O exemplo do rei no Salmo? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não é falsa humildade, não. Era como ele se sentia. Ele tinha tudo, mas, olha, do ponto de vista espiritual, é isso aí mesmo. Nós somos todos pobres e necessitados e precisamos que o Senhor cuide de nós. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. É a resposta à próxima parte da pergunta. E diz: abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Não pode ser tomada no sentido abrangente de Deus atender todos os desejos de todo mundo, mas as necessidades, né, pastor? Se você for atender certo desejo até nosso, sai da frente. Sai da frente. Brasília pega fogo. Não é assim também não, né, Liga? Coitado do Obama, né? Esse negócio de gaysismo aí, a gente já vai fazer cair um raio lá na Casa Branca. Nada disso, gente. É só todos os desejos daquilo que realmente for extremamente necessário. Porque justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Aí lembra do hino, né? Lembra que nós falamos aqui sobre o papel dos salmos na nossa hinologia? Quem não acompanhou o nosso curso, infelizmente, desses detalhes já deixou passar, já ficou só na nossa memória aí, na boa memória do pastoral, né? Que já tudo está armazenado. Mas quem não nos assistiu sabe que os hinos que surgem como justo é o Senhor, surgem exatamente da leitura de uma música que foi composta pelo salmista. Justo é, Senhor, nos teus santos caminhos. É exatamente a inspiração aqui. Tá? É importante. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O hino não é assim, Fred? Né? Perto está. A inspiração vem daqui. De todos os que o invocam em verdade. Então, o justo é o Senhor que nós cantamos, tem inspiração no salmista. É uma inspiração sobre a inspiração. Isso é muito importante para nós. E a última pergunta: o que Deus faz para os oprimidos, os famintos, os encarcerados, os cegos, os abatidos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas? Aí é importante, versículos 5 ao versículo 10. Estamos aqui, Salmo 145. E o Salmo 145, como eu falei a princípio, é um salmo acróstico alfabético. Cada versículo começa com uma letrinha do alfabeto hebraico. Eu vou deixar isso tudo lá no estudo bíblico, lá é só entrar lá no site, vocês que estão nos assistindo, vou colocar lá as 15 páginas de anotações que eu fiz, estarão à disposição de vocês, e vocês vão pegar todos esses detalhes aí em abundância. Esse ok? 45 também? Tá lá, tudo lá. Vou botar. Para vocês eu trago impresso, se vocês quiserem. Ou passo pelo e-mail, vocês colocam no iPad. É mais fácil para não ficar gastando papel, né? Poupar as árvores. Então, Salmo 145 responde a última pergunta, no finalzinho. 46. Oi? 146. 146, meus óculos aqui.
146, espera aí. Obrigado aí pela observação. Vocês estão atentos. O Salmo 146, isso aí. Obrigado. Salmo 146. O 145 é acróstico, tá? O 146 aqui não. Como é que a gente sabe que não é acróstico? A gente poderia até saber. Se bem que pode ser uma pista que pode induzir ao erro. Porque não tem no mínimo aqui, ele teria que ter no mínimo uns 21 ou 22 versículos. Então, não é acróstico, não. Esse são 146? Não, 145. Porque eu estou fazendo uma observação da pergunta anterior. Tá, agora o texto que responde a pergunta última é o 146. Bem-aventurado, olha aí, mais uma bem-aventurança. Eu achei. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, olha Jacó aí, por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Tudo quanto há neles. E que guarda a verdade para sempre. Aí você começa a observar o que o salmista vai dizendo. Então, o que Deus faz aqui para os oprimidos? Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Olha aí, cada classe. Que solta os encarcerados. Então, o que Deus faz com os famintos, os oprimidos, os famintos, encarcerados, os cegos, abatidos, os estrangeiros e os órfãos, e as viúvas? Tá? Abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Agora, 9. E o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Vai estar, voltando aqui, Salmo 1, que é a abertura. O caminho dos ímpios perecerá. Sempre tem notas ao justo, necessitado, faminto, estrangeiro, mas no finalzinho, os ímpios tem lá. O caminho dos ímpios será transtornado. Essa é a nossa alegria, a nossa certeza, por quanto nós temos um Deus justo. Com Ele não tem justiça. Então, se com Deus não tem justiça, Ele estará sempre usando de benevolência para com os necessitados. Boa vontade para com os necessitados. E é exatamente nisso que nós temos que nos firmar, que nós temos que ficar firmes, e a lição de hoje nos traz esses atributos de Deus, chamado de Pai dos órfãos, né? Pai das viúvas. É o Deus que está sempre de olho nos menos favorecidos e aqueles que se colocam até mesmo como salmista. Fui pobre e necessitado, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tá? Então que Deus nos abençoe, e assim nós estamos encerrando o nosso estudo. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam e perderam uma parte do estudo. Não se preocupem, porque a gente vai colocar, vai postar no YouTube e você vai ter como acompanhar todo o estudo bíblico. E se Deus quiser, na próxima semana, quem sabe a gente já vai melhorar aqui a nossa câmera, poder mostrar alguma coisa melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado da participação do estudo bíblico na igreja em Filadélfia, nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América do Norte. Paz do Senhor para todos, paz do Senhor para a igreja, para todos os irmãos.